Glória a vós, Senhor. Eu gosto de escutar Tua palavra, tua palavra, tua palavra de... Queridos amados irmãos e irmãs aqui presentes, e você que reza conosco pelos meios de comunicação social, a nossa comunhão fraterna. Neste mês da Bíblia, então nós ouvimos Jesus dizer Éfrata, uma palavra aramaica. Uma palavra aramaica que significa abre-te. Abre-te. Precisamos nos abrir para escutar, abrir os nossos ouvidos para escutar a palavra de Deus. No dia do batismo, o padre também coloca o dedo no ouvido da criança e na boca e faz o éfata, dizendo, que o Senhor abra os teus ouvidos para que possa ouvir sua palavra e abra a sua boca para que possa proclamar os seus louvores. Os seus louvores. Então, nesse mês da Bíblia, queremos abrir nossos ouvidos à palavra de Deus e também anunciar o seu amor, a sua misericórdia e a sua salvação para toda a humanidade. E a palavra de Deus hoje nos fala do cuidado de Deus com a gente. Primeira leitura também nos falava o profeta Isaías, que os surdos iriam ouvir, os cegos enxergar, os mudos iam soltar a língua, os coxos iam saltar como os cabritos. E esta profecia de Isaías se completou plenamente em Jesus Cristo. Pois levaram para ele também um homem que era surdo e falava com dificuldades. Então, Jesus lhe curou, tocando no seu ouvido e colocando saliva na sua boca. Essa saliva era como se colocasse o seu próprio espírito, como se fosse também aquele sopro que Deus deu no primeiro homem feito de barro. E esta surdez era física, mas também era uma surdez espiritual dos próprios discípulos, porque Jesus queria dar ali um ensinamento aos discípulos que estavam sendo surdos, não estavam entendendo a mensagem de Jesus. Porque Jesus veio mudar o estilo de vivência da fé. Para os judeus, só era salvo o povo de Israel, que cumpriu a lei. Os pagãos eram amaldiçoados. Quem era surdo, que não podia escutar a palavra de Deus, também era amaldiçoado, que não conhecia a lei. Se não conhecia, não cumpria, era amaldiçoado. Não tinha salvação. Os pagãos que não conheciam a lei também não tinham salvação. E Jesus foi lá na Decápole. Decápole quer dizer 10 cidades que eram pagãs.
dizendo que a salvação era para todos. E eles estavam com dificuldades de entender tudo isso. E Jesus dizia, né? Os últimos serão os primeiros, e os primeiros são os últimos. Os judeus, doutores da lei, os fariseus, eles se achavam o primeiro. E Jesus inverte. Os últimos, aqueles que eram desprezados, iam se tornar os primeiros no reino dos céus. Olha só, que Jesus chegou a dizer: as prostitutas vos precederão no reino dos céus. Imagine. A mesma coisa que dizer hoje: olha, os homossexuais vão vos preceder no reino dos céus. Olha, quando Jesus estava 1000 anos-luz na frente. Então eles estavam com dificuldade de entender. Dificuldade de entender as mensagens de Jesus. Por isso precisa abrir a mente para a novidade do Evangelho. Abrir nossos ouvidos para os ensinamentos de Jesus. Que às vezes a gente se sente mais santos, mais perfeitos, que somos cumpridores de ritos, mas não vivemos o amor. Não vivemos a misericórdia, a caridade. Excluímos, marginalizamos, desprezamos. Muitas vezes nós somos surdos, cegos e mudos, porque não se incomodamos que os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres mais pobres. E o que tem a ver isso com a fé, padre? Olha que nos disse a segunda leitura de hoje, de Tiago: se por acaso na vossa comunidade chega uma pessoa bem vestida, com anel de ouro no dedo, e você acolhe, bota num lugar de destaque, e chega um pobre, mal vestido, e você diz: senta aí no chão. Não está havendo discriminação com os pobres? Não foi Deus que escolheu os pobres para ser rico diante dele? Então, quando a igreja se coloca do lado dos menos favorecidos, não é por causa de ideologia de direita, de esquerda, é por causa da palavra de Deus, é por causa do Evangelho, é por causa do ensinamento de Jesus. Por exemplo, essa semana o presidente da CNBB e da Conferência dos Religiosos do Brasil estavam lá, em Brasília, do lado dos indígenas, porque o agronegócio, os fazendeiros já têm dinheiro para se defenderem. Tem muitos deputados do lado deles, tem advogados. Tem a mídia. E agora? Quem que vai se colocar no lugar daqueles que eram os primeiros donos desse Brasil? Se não for a igreja, quem será? Então nós devemos nos alegrar com uma igreja que olha pelos últimos. Pode criticar, estão criticando. Pode ser criticado pelos homens. Mas o importante é que seja fiel, obediente à palavra de Deus e aos ensinamentos de Jesus. Isso que nós temos que ter critério. Por quê? Quem que ficou sempre do lado dos pequenos? Foi Jesus. Jesus estava lá junto com os pecadores. Jesus estava lá com os publicanos. Inclusive convidou para ser um dos apóstolos, dos cegos, dos
leprosos, dos paralíticos, assim como fez São Francisco. Acho que foi fácil São Francisco ficar do lado dos pequenos, dos marginalizados, dos excluídos. Acho que foi fácil para a irmã Dulce. Foi fácil para a Madre Teresa de Calcutá? Não foi. Receberam críticas pesadas, até das hierarquias das congregações. Do poder da época. Mas o importante é que eles foram fiéis aos ensinamentos de Jesus, fiéis. E nós estamos surdos e cegos e mudos quando a gente vê então essa desigualdade social aumentando, a fome aumentando, a natureza sendo destruída, os pobres perdendo seus direitos. Estamos sendo surdos e cegos. E por isso que Jesus diz para nós hoje também: abre-te. Não seja uma fé cega, alienante. Devemos estar abertos para o plano de amor, de salvação, de justiça e paz para todos os filhos e filhas de Deus.